Imagine o cenário. A bandeira americana fincada na lua. O rugido da multidão celebrando a conquista. O rosto sorridente do astronauta, o herói. Ou talvez, a visão majestosa da Grande Muralha da China, serpenteando por montanhas e desertos, um feito de engenharia que desafia o tempo. A história é repleta desses triunfos. Momentos de glória, celebrados em livros, filmes e monumentos. Mas e a sombra? A pergunta que a história oficial se recusa a fazer é: quem pagou o preço? A história é escrita pelos vencedores, e a glória é reservada para poucos. Mas por trás de cada figura lendária, de cada grande avanço, existe um exército de anônimos. Pessoas cujos nomes foram apagados, cujos sacrifícios foram varridos para debaixo do tapete da celebração. O foco deste documentário não está nos heróis, mas nos sacrifícios sombrios e nos heróis esquecidos cujo sofrimento foi a fundação da grandeza. Vamos desenterrar os horrores não reconhecidos que sustentam o triunfo histórico e desafiar as narrativas convencionais de heroísmo. O que é um legado sem o reconhecimento do seu custo? Prepare-se para conhecer o lado brutal da história. Começamos com o maior monumento funerário do mundo, a Grande Muralha da China. Um dos maiores feitos da engenharia humana, com mais de 21 mil quilômetros de extensão. A glória do imperador Qin Shi Huang, unificador da China, é imortalizada em cada tijolo. Mas a imortalidade da muralha foi construída sobre a mortalidade brutal de centenas de milhares de vidas. O sacrifício sombrio, o custo humano. Estima-se que 400 mil pessoas morreram durante a construção. Eram camponeses, soldados, prisioneiros, todos forçados a trabalhar em condições desumanas. A realidade era o trabalho forçado sob o sol escaldante e o frio extremo, a fome constante e a exaustão que levava à morte. O mito de que os corpos eram usados como argamassa é uma lenda macabra, mas reflete a verdade. A muralha era um cemitério a céu aberto. Os corpos eram simplesmente enterrados onde caíam, sob a própria estrutura que construíam. O imperador ganhou sua imortalidade, mas a que custo? O herói esquecido, a história do camponês anônimo, do soldado desertor, do prisioneiro. Eles não têm estátuas, não têm nomes em livros de história. O contraste entre a imortalidade da muralha e a mortalidade brutal de quem a construiu é o primeiro sacrifício sombrio que a história tenta esconder. Em seguida, olhamos para um triunfo mais recente, a corrida espacial. Neil Armstrong, Yuri Gagarin. O salto gigantesco para a humanidade. A celebração dos astronautas, os rostos da glória. Mas por trás do brilho do foguete, havia um exército de anônimos. O sacrifício sombrio, o exército de anônimos por trás do sucesso. As computadoras humanas, matemáticas brilhantes, muitas vezes mulheres negras, como as Hidden Figures, que faziam os cálculos vitais. Elas trabalhavam sob estresse insano, invisíveis para o público, sabendo que um erro delas custaria a vida do herói celebrado. Elas eram a fundação silenciosa da glória. O sacrifício mais sombrio, Laika. O primeiro ser vivo a orbitar a Terra. O triunfo soviético foi construído sobre a morte de um cão. Laika não era um voluntário. Ela foi um sacrifício emocional e ético, varrido para debaixo do tapete da propaganda. A missão era de ida. O objetivo era provar que um ser vivo poderia sobreviver ao lançamento, não ao retorno. Laika morreu de superaquecimento e pânico horas após o lançamento. O triunfo da ciência foi, para ela, um horror brutal. Avançamos para a medicina. A erradicação de doenças. A vacina, a cura. A glória de cientistas como Walter Reed, que provou que a febre amarela era transmitida por mosquitos. O sacrifício sombrio, o caso da febre amarela em Cuba, 1900. A necessidade de provar a teoria. Os voluntários anônimos que se deixaram picar por mosquitos infectados. Eram soldados americanos e imigrantes espanhóis, que arriscaram suas vidas em nome da ciência. O sacrifício de Clara Mas, a enfermeira que se ofereceu para ser picada e morreu. Ela não é tão celebrada quanto Reed, mas seu sacrifício foi o preço da prova. O custo de cada avanço médico é medido em vidas anônimas. O herói esquecido. O contraste entre a celebração de Walter Reed e o anonimato dos soldados que morreram ou ficaram gravemente doentes para provar a teoria.
O custo de cada avanço médico. A história é um palácio construído sobre um cemitério. O triunfo de um é o sacrifício de muitos. A necessidade de reescrever a história para incluir o custo humano. A pergunta final que fica é: qual é o verdadeiro preço da glória? E quantos heróis anônimos ainda estão enterrados sob o peso dos monumentos que celebramos? Se você concorda que a história precisa ser reescrita para incluir os esquecidos, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sino. O próximo mistério espera por você.